perguntar uma coisa, você se considera curioso? Para quem é curioso, vem aí uma entrevista bem interessante com o professor de História Marcos Vilhena. E ele vai contar para a gente algumas curiosidades sobre a independência do Brasil. Então presta atenção que vem aí as fofocas da realeza. Hoje eu vim contar para vocês os babados da independência, isso mesmo. Sabia que aquele quadro muito bonito que a gente vê, as margens do Ipiranga, a gente acha que aquilo dali era meio fake. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o professor Marcos Vilhena, professor de História. Professor, obrigada. Opa, eu que agradeço, tudo bom? Tudo ótimo. Professor, vamos começar pela história do quadro. É verdade que aquele quadro Independência ou Morte, que é o grito do Ipiranga, aquele quadro é fake? O Dom Pedro estava voltando de uma viagem, né, para Minas Gerais e supostamente ele teria recebido aquilo. Você vê uma presença popular muito grande às margens desse riacho. O que é que esse povo estava fazendo às margens desse riacho, né? Ali é uma visão romantizada já criada no segundo reinado, já no governo do filho do Dom Pedro, quando o Brasil fazia um outro esforço no sentido de construir não mais a nação que tinha sido criada por Dom Pedro, mas a nacionalidade, né? Porque quando o Dom Pedro dá o grito do Ipiranga, a gente tem uma situação curiosa que passa a existir um Brasil sem brasileiros. E aí, a partir do Instituto Histórico e Geográfico, vão recorrer a intelectuais, a artistas, como é o caso do Pedro Américo, que vai estudar na Europa com dinheiro do Dom Pedro II. Ele tem uma bolsa paga pelo Dom Pedro II. Queria que você falasse um pouquinho mais da participação da mulher do Dom Pedro, né, na assinatura da nossa independência, para a gente valorizar o protagonismo feminino. Muita gente menciona, né, que o Dom Pedro II era uma pessoa muito culta, que falava 16 idiomas e tal, mas a mãe dele era extremamente culta. Ela da família, talvez a família nobre mais importante da Europa, que eram os Habsburgos, né, estão presentes em todas as monarquias lá da Europa, e extremamente bem instruída, né, preparada politicamente desde criança, sendo ela um Habsburgo, já se sabia que ia casar com um grande monarca, né? Ela tem uma participação muito importante no governo do Dom Pedro. E quando ele viajava, ela ficava como regente. Então, quem recebe a intimação de Portugal, o ultimato português, é ela. Ela reúne-se então com José Bonifácio, né, que era outra figura, um articulador ali político muito importante, e ali se decide por assinar a independência. Então, quando o Dom Pedro recebeu, já foi o documento, né? Meu filho, você não estava em casa, eu andei separando aí o Brasil de Portugal, se vire. E o que mais que os historiadores sabem, as informações privilegiadas que os historiadores sabem e que às vezes não chegam na sala de aula? Tem mais histórias como essa? Aos poucos, né, está se descobrindo, porque existia todo um discurso formulado de que a independência foi articulada de cima para baixo e tal, articulada pelas elites, mas a gente tem uma participação popular muito forte, muito importante, inclusive aqui no Piauí, né, com a batalha do Genipapo, né, com os movimentos ali, em Oeiras até que foi um pouco elitista, mas no Genipapo a gente nem sabe o nome dos combatentes, né, eram populares mesmo, fora o papel da maçonaria também, ainda se conhece muito pouco sobre isso, né, ainda tem muita coisa. Uma outra coisa que se faz também é a visão negativa da família Bragança, que foi criada na República, que o Dom Pedro só sabia de namorar, não queria separar e tal. Então, aos poucos, essas questões vão sendo revisadas e a gente vai tendo uma visão mais ampla de tudo, né? Eu ouvi falar, inclusive, que o sobrenome Brasil, né, que muitas famílias têm esse sobrenome, Brasil, essas pessoas são descendentes do relacionamento dele com a Marquesa de Santos. Ele não podia dar o nome dele, o nome da monarquia, e ele deu o sobrenome Brasil para essas pessoas. Você já ouviu falar sobre isso? Já, também tem tudo isso. Agora, a gente tem que levar em consideração, assim, quando a República foi proclamada no Brasil, né, ela é proclamada sem a participação popular. Essa, assim, não houve uma participação. A República é um golpe militar ali, e poucos meses antes, né, a Princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea. Então, a República, ela faz todo um trabalho ideológico também, inclusive com a participação do Pedro Américo, né, que já vai de novo pintar aquele quadro do Tiradentes esquartejado, de destruir a reputação da família Bragança. Então, criaram essa ideia de que a Princesa Isabel não tinha condições de governar, que o Dom João VI era um homem
obeso, que andava com os frangos no bolso, que o Dom Pedro só vivia namorando e tal. Todos os dois eram namoradores, tanto o Dom Pedro I quanto o II. Mas o Dom Pedro assumiu os filhos com a Marquesa de Santos, né? E, de fato, ele teve muitos filhos bastardos aí, que não se sabe. Mas eu acho que essa história também é a invenção da República, né? Dessa desconstrução da família Bragança. Professor, agora um detalhe é que o Brasil, enquanto colônia, né, ele sediou o governo português, não é isso? Foi diferente, teve uma participação diferenciada das outras colônias de Portugal. Porque aí entra de novo essa desconstrução da família Bragança, que o Dom João VI veio para o Brasil com medo do Napoleão, então, mas nós temos também uma visão de uma genialidade política que estaria por trás daquela transferência para cá. Porque se a gente pegar a gente pega Dom João, pega a Espanha, né? Pega o Fernando VII na Espanha. A Espanha se rende ao Napoleão Bonaparte, faz um acordo com ele, né, um tratado com ele, o acordo de Fontainebleau, e o Napoleão então se alia com a Espanha para invadir Portugal. O Dom João VI não se rende ao Napoleão e transfere a sede do trono para cá. Aí o que é que acontece posteriormente? O Napoleão destrona o Fernando VII lá na Espanha, coloca o irmão, Zé Bonaparte, governando a Espanha, e controlou Portugal, mas não controlou o Império, porque o Império está governado agora a partir daqui. E nos dias de hoje, qual é a sua visão a respeito da independência do Brasil, mas a independência atual? Numa visão particular minha, eu acho que a verdadeira independência do Brasil é quando os brasileiros não dependessem mais tanto do Estado, né, para garantir sobrevivência e pudessem ter uma educação de qualidade que lhes garantissem essa emancipação. Eu acho que é a última emancipação que nós deveríamos ter, esse laço que tem com o protecionismo do Estado, com, quer dizer, os planos de assistência social são importantíssimos, né, mas não como uma forma de dependência eterna nesse Estado, né, de sim quando tiver uma educação, uma liberdade, né, e possa caminhar com as próprias pernas. Tá certo, professor, papo muito gostoso. Pessoal, e eu acabei de ganhar o livro Da Pátria à Casa, que é um livro do professor Marcos Vilhena e é uma interpretação da inserção dos imigrantes sírios e libaneses na sociedade piauiense. E eu já quero lhe convidar para o senhor ir ao nosso estúdio para a gente falar sobre o seu livro. Tá bom, tranquilo, beleza, só marcar aqui. Convite aceito? Na hora, só não pode ser na hora da minha aula aqui. Obrigada, professor. Bom, para que professores e pais possam lidar com o problema da indisciplina e conquistar a colaboração das crianças, eu bati um papo muito bacana com a psicóloga infantil Fernanda Sá. Vale a pena. Mais uma mensagem da escola. O problema, conversa em sala de aula. Você também está com essa dificuldade? Tem recebido mensagens da escola falando do comportamento indisciplinado do seu filho? Bom, se esse é o seu caso, eu trago boas notícias. Hoje eu vim conversar com a psicóloga infantil Fernanda Sá, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a indisciplina, quais são as causas e como pais e professores podem trabalhar essa questão. Fernanda, que coisa boa ter você aqui com a gente. Um prazer todo meu, Vivi. Hoje a gente vai falar de um problema que dá um trabalho para pais e para professores também, que é a indisciplina dos alunos. E eu quero que você comece falando para a gente por que as crianças têm tanta dificuldade, né, com a questão da disciplina, especialmente nos anos iniciais, né? Tem um fator, Vivi, muito importante que é o fator cerebral, né? Sobre esse fator de neurodesenvolvimento. O período da infância é um período de muita transformação. Eu digo que aquela criança parece que o cérebro dela é uma massinha, do jeito que você vai moldando, ela vai acontecendo. Então, assim, o controle inibitório, regulação de emoções ainda está em desenvolvimento. Inclusive as habilidades sociais. Então, esse é um período muito delicado para as crianças. E, claro, essa energia delas, esse movimento delas também é importante para o desenvolvimento delas. Mas pode ir para um outro lado, que é o que você está falando da indisciplina, que também pode trazer não tantos benefícios para ela. E aí é que a gente tem que dosar. Mas é um período normal da criança ela ser muito mais ativa. Certo, mas qual é o ponto de equilíbrio disso? Como é que eu vou saber se aquele comportamento daquela criança é um comportamento
comportamento normal, ou quando eu realmente preciso, enquanto adulto, intervir naquele comportamento para que ela possa absorver os processos da educação que eu estou dando, ou da educação, dos conteúdos que eu estou ministrando na escola, por exemplo. Sim, não, então assim, é claro que a gente tem que entender que isso faz parte do neurodesenvolvimento da criança, mas que também ela tem benefícios quando ela tem atenção, ela tem concentração. E é isso que a gente precisa trazer para a criança. Hoje eles estão muito mais ativos e quanto mais ativos e participantes desse processo, entendendo as consequências desse processo, melhor para a criança. Mas não é aquele negócio assim, se você tirar nota boa, você vai ser não sei o que no futuro. Isso é muito longe para eles. É importante eles entenderem as consequências do comportamento deles hoje. Então, estar em sala de aula concentrado, prestar atenção na aula, qual a importância disso para essa criança, né? Então, programas, por exemplo, oficinas, podem trazer essa conscientização maior. Na infância, da mesma forma. Então, por exemplo, se eu estou fazendo regras de uma forma muito prática, se eu estou fazendo as regras de sala de aula e eu chego com uma regra pronta, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. As chances dessa criança aderir a uma regra, por exemplo, onde eu faço isso num contrato, numa reunião com as crianças, onde elas observam, fazem uma auto-observação, como eu estou me comportando, quais são as consequências desse comportamento. Se eu converso muito em sala de aula, será que eu vou aprender? E é isso que eu quero? Não quero tirar nota baixa? Eu não quero? Então, quando as crianças mesmo criam as regras de convivência junto com esse tutor, esse professor, e elas entendem as consequências e também formulam essas consequências, as chances delas se integrarem, porque elas também participaram, é muito maior. Então, tende sim a diminuir a indisciplina. Isso vale para as regras de casa também, não é? Sim, também. Eu digo assim, que em casa também é uma gestão, né? Se a gente for pensar, é uma gestão de pessoas o tempo inteiro. E que os pais, eles precisam ter esse costume de ter reunião em família, entender os seus valores, quais são os valores daquela família, o que eu posso e eu não posso, enquanto pais também. Então, meu filho não pode ver telas durante tanto tempo. Os pais também devem, será que não tem que ter regras para esses pais também, né? De ver, porque nós aprendemos de duas formas, a gente aprende pelo modelo, não, né? Então a gente aprende como as pessoas fazem, nós imitamos isso, mas a gente aprende também pelas consequências. Fernanda, eu acho que nós, enquanto pais, nós estamos precisando de um curso. Porque o que a gente percebe é que a gente vem de uma cultura, de uma educação tanto escolar quanto familiar muito impositiva, né? Então, assim, a gente impõe muito para os nossos filhos e conversa pouco, né? E o que você está me dizendo é que essas regras, elas precisam ser feitas em conjunto, não é isso? Sim, mas lembrando que a responsabilidade disso é dos tutores, são dos pais, eles que sabem. Mas sabendo modelar isso na criança, porque a gente acha que ela nasce pronta, sabendo fazer as coisas, ela já deveria saber que deveria se comportar. Não, eles não sabem, eles estão aprendendo com você. E a gente, quando vem dessa educação, a gente diz assim, nossa, mas as crianças eram muito mais bem comportadas. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que eles aprendiam muito mais a esconder. Que é isso que a educação mais autoritária faz. Quando eu puno, quando eu só retiro o benefício daquela criança porque ela se comportou mal, não estou entendendo o contexto dela, e ela vai aprender, pode até ser que diminua o comportamento ali na sua frente, mas ela não vai aprender o comportamento certo, ela vai fazer isso por trás. Ok, então, supondo que essa família já faz esse trabalho, já criou as regras em conjunto, ou esse professor também fez isso, e ainda assim a criança não conseguiu cumprir as regras, o que a gente faz? Chama essa criança de novo, sabe? Então, assim, muitas vezes o problema da indisciplina não é a sala inteira, às vezes é um grupinho ali, né? Ou é uma criança específica. Pode ser que aquela criança esteja precisando de uma ajuda a mais. Então vamos ver por que ela está se comportando daquela forma. Por que ela está tão indisciplinada em sala de aula? Será que essa criança não tem um transtorno opositor desafiador, por exemplo, né? Que já é um transtorno que tem uma parte neuronal importante aí de controle de impulsividade, que é preciso de uma ajuda extra? Será que essa criança não tem TDAH, por exemplo, né? Um transtorno de hiperatividade e atenção, de déficit dessas duas características, que precisa de um auxílio aí de uma equipe? Então, quando eu chamo essa criança junto, a família também a participar, eu preciso talvez de mais pessoas. Tá, então eu queria que você fizesse uma síntese do que a gente conversou. Vamos lá. Meu filho é indisciplinado, o meu aluno é indisciplinado. Quais são as ações que eu devo fazer para que eu consiga dar prosseguimento, né, àquela educação de uma maneira menos danosa ou de uma maneira mais eficiente?
para aquela criança? Eu acho que primeiro a gente precisa se auto-observar. Não vamos agir também pela emoção, da mesma forma que a criança. Sei. Se eu ajo muito pela emoção que a gente geralmente tem, né, das nossas histórias, a criança é danada, é indisciplinada, a culpa é sua, porque você fica muitos professores ficam com muitos gatilhos, né? Nossa, eu não estou dando conta desses alunos, e muitas vezes não é culpa do professor. Então, às vezes, a gente também se colocar como vulnerável, sentar com essas crianças e perguntar para elas, sabe, parar um pouquinho a aula, o que está acontecendo, gente, sabe, eu preparei essa aula com tanto carinho para vocês, sabe, para essa criança ver que aquilo ali tem um outro ser humano do outro lado, ali eu já estou trabalhando a empatia com elas. Ah, Fernanda, que bacana, eu adorei esse papo. Vamos aproveitar o sábado então para a gente se conectar com os nossos filhos, para de repente a gente repensar as regras, né, e fazê-las em conjunto com as crianças. E para você que é professor, que está assistindo, vamos pensar a esse respeito para que na segunda-feira você possa já ir com as estratégias que a doutora Fernanda deu aqui para a gente, para que a sala de aula possa ser um lugar mais colaborativo e a produtividade seja ainda maior. Tá bom? Obrigada, Fernanda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. É sempre uma riqueza conversar com a Fernanda. Muito obrigada. E você que está assistindo, gostou das dicas? Pois é, semana que vem vai ter muito mais. Por hoje a gente vai ficar por aqui com o coração cheio de felicidade por poder compartilhar tanta coisa boa com você. Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até agora. Até breve. Tchau.